Bom dia, gente. Meu nome é Renata Baruel e hoje a gente vai falar então sobre como normalizar os níveis de insulina no meu corpo e como que eu faço para começar então a caminhar para um resultado que eu quero, para uma vida que eu quero, né? Eu tenho que entender o seguinte: se eu quero primeiro de tudo normalizar o nível de insulina do meu corpo, eu preciso restringir o açúcar em todas as formas dele da minha alimentação. Como assim em todas as formas? Então vamos lá, quando a gente fala açúcar em nutrição, é o que o alimento vira dentro do meu corpo. Então muitas coisas que viram açúcar dentro do meu corpo, eles têm fonte salgada. Olha só, vamos entender um pouquinho sobre isso. O mal do mundo moderno hoje é o índice glicêmico dos nossos carboidratos. O que é índice glicêmico? Eu falo isso e vou falar sempre. O índice glicêmico é assim: tem alimentos que quando a gente come, eles viram açúcar muito rápido e eles entram no nosso sangue numa quantidade enorme, muito rápido. E o que acontece? Eu acabei de comer esse alimento e dali a pouco eu tô com a minha glicose lá no teto. Então ele altera a glicemia do meu sangue. Esses alimentos são os de alto índice glicêmico. Então, olha, só para você ter uma ideia, alimentos de fontes salgadas que estão no nosso dia a dia têm esse índice glicêmico alto. Vou dar um exemplo: o nosso arroz de cada dia, né? O arroz branco, a batata, tudo que vai farinha de trigo refinada. Então, às vezes a pessoa pensa assim: ah não, mas eu fui no aniversário, eu não comi o salgadinho frito, eu comi assado, que é mais saudável. Infelizmente, frito ou assado, ele não é mais saudável, porque ele tem farinha de trigo na composição dele, aquela farinha de trigo refinada, que tem um dos índices glicêmicos mais altos que existem, né? Então, a pessoa acaba se alimentando de coisas do dia a dia, alimentos saudáveis, por exemplo, considerados saudáveis, mas que tem índice glicêmico alto. Por exemplo, a beterraba, a abóbora. Então todos esses alimentos, sabe aquele flocos de milho de café da manhã? Pois é, ele tem índice glicêmico alto, logo no café da manhã, que é a hora que o teu corpo mais absorve. Então eu preciso entender que esses alimentos, eles viram açúcar no meu sangue muito rápido. E lógico, se entrou muito açúcar no meu sangue numa velocidade muito rápida, não tem jeito. O meu corpo, ele acaba fazendo uma produção excessiva de insulina e a minha insulina fica alta no sangue, isso prejudicando toda a minha saúde. Agora tem outros fatores também, como por exemplo, você sabia que o consumo de óleos, por exemplo, como óleo vegetal refinado e óleos hidrogenados, vou dar um exemplo, né? Os nossos óleos de cozinha, o de soja, o de milho, o de girassol, o de açafrão, alimentos, esses óleos hidrogenados, como a margarina, como a gordura vegetal, o que eles fazem dentro do nosso corpo? Eles oxidam muito rápido. E quando eles oxidam rápido, o meu sangue fica inundado de radicais livres. O que o radical livre faz? A minha célula está aqui. O radical livre, ele começa a deformar a minha célula e ela fica doente. Agora imagina um sangue inundado de radical livre distribuindo nessa velocidade para o teu corpo. Significa que muitas células do teu corpo ao mesmo tempo estão ficando doentes. E aí ela multiplica doente. Então, essas gorduras, elas enchem o nosso corpo de radicais livres. E aí, o que vai acontecer? Vai acontecer que esses radicais livres não só prejudicam e destroem a minha célula, mas elas também destroem as enzimas que ajudam no metabolismo do açúcar. Então, o que vai acontecer? O teu sangue, ele vai ficando com mais acúmulo de açúcar ainda, fazendo com que o teu corpo tenha uma produção extra de insulina. E aí, gente, tá uma desgraça, né? Porque daí o meu sangue tá cheio de radical livre, tá cheio de glicose e tá cheio de insulina, porque eu já criei uma determinada resistência por toda hora tá nesse quadro. Agora, existem coisas que se sabe, então vamos falar da solução? Então existem coisas que a gente sabe que melhoram a resposta à insulina. Por exemplo, o consumo de crômio e de vitamina E, eles ajudam a sua insulina a ter um melhor desempenho dentro do teu corpo, né? Isso pode ser tomado através de suplementos e também a perda de peso. Gente, não dá para escapar disso, porque a pessoa que está acima do peso e além disso é sedentária, não tem como, o corpo dela já vai criando determinada resistência à insulina, então você piora muito o quadro. Então vamos falar então o que a gente tem que fazer, das medidas? Então, primeira de todas, não tem mais como fugir disso, gente. Primeira coisa, tem que descobrir quantas calorias o seu corpo precisa para viver. Isso é fundamental, para de fugir disso. Segundo ponto, dentro dessas calorias
que eu descobri que o meu corpo precisa para viver, eu vou ver quanto dessas calorias eu vou consumir de carboidrato, né? E aí sim, eu restringi esse meu consumo de carboidratos para os carboidratos de baixo índice glicêmico, que são os carboidratos saudáveis, são os carboidratos bons. Eles vão pingando açúcar bem devagar no teu sangue. E esse açúcar já é usado como energia. Então esses carboidratos, eles não alteram a sua curva glicêmica, porque você não tem pico de glicemia. E por isso o seu corpo não precisa produzir tanta insulina assim, né? E lógico, eu deixar os carboidratos de alto índice glicêmico, esses carboidratos ruins, não para o meu dia a dia, não para toda hora, mas assim, para de vez em quando, né? O meu hábito é desses. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto, não adianta só eu comer coisas saudáveis. Eu preciso garantir que dentro dessas quantidades de caloria que eu descobri, eu vou conseguir dentro dessas calorias ter toda a variedade que o meu corpo precisa. Porque o meu corpo ele não precisa só das coisas saudáveis, mas ele tem uma lista que ele tem que cumprir. Existe um vídeo que fala sobre compulsão, vai entender perfeitamente sobre isso. Que quando o meu corpo não cumpre essa lista, todos os minerais, todas as coisas, o meu corpo acaba indo, apesar de eu comer coisas saudáveis, eu não estou comendo tudo que eu preciso. Então, o balanço nutricional, eu garanti que na minha alimentação, tudo que eu preciso vai estar entrando. O que é tudo isso que eu preciso? Você está consumindo dentro daquelas calorias as proteínas completas, as proteínas saudáveis, você está consumindo as gorduras saudáveis, os carboidratos de baixo índice glicêmico, você está garantindo a variedade de vitaminas e toda a quantidade que o teu corpo precisa delas por dia, a variedade e a quantidade de minerais, a quantidade de fibras dos dois tipos, solúvel e insolúvel, e lógico, eu ter essas substâncias antioxidantes dentro do meu corpo, que os antioxidantes, eles vão fazer o que essas substâncias, quando eu consumo todos os dias, várias vezes ao dia, ele vai fazer como se fosse um escudo de proteção na sua célula, porque o radical livre, ele sempre existe no nosso sangue, sempre. Então eu preciso proteger a minha célula do efeito dele. Então quando eu tomo essas substâncias antioxidantes, eu envolvi a minha célula numa camada de proteção que quando o radical livre encosta, não prejudica ela. Imagina que incrível! E aí o teu corpo, ele começa a ter só células saudáveis. E uma célula saudável multiplica a outra saudável. Então esse balanço na minha nutrição é muito importante. O quarto ponto, lógico, gente, eu preciso fazer uma atividade física, né? Para de fugir dessa história de que não gosto de exercício, mas detesto exercício. Não é isso, você ainda não encontrou o exercício que você gosta, né? Faz aula experimental de tudo aí, hoje em dia todas as academias, tudo que é lugar dá aula experimental. Faz uma, faz outra, até que você vai encontrar uma que você goste. Você vai falar assim, poxa vida, essa daqui eu gostei. Gostei do exercício, a galera é bacana, e se você vai só pela galera, já tá valendo. Você tá fazendo exercício também. Você vai ter todos os benefícios da atividade física, dessa parte social, e lógico, vai ajudar também a caminhar para a perda de peso saudável. Agora, se eu consigo juntar essas 4 medidas, o que vai acontecer? Vai acontecer que o meu corpo, primeiro, ele vai começar a perder um peso que é da gordura que está acumulada dentro dele, né? Porque você perder peso de músculo não é interessante. Outra coisa, eu vou acabar direcionando a minha vida para uma vida mais saudável. Eu tenho que entender que quando eu vou me reeducar, quando eu quero partir para uma vida mais saudável, é igual eu virar um navio, né? Porque, gente, quem não quer dormir de um jeito, acordar de outro? Todo mundo quer. Mas não é. Eu mudar para uma vida mais saudável é igual mudar um navio enorme. O que você faz? Você toma as medidas para mudar o navio e você agora tem que segurar. E ele devagar, como é? Ele continua andando para frente, não continua? Mas ele começa a mudar a direção dele. Até que de repente ele mudou completamente a direção e agora tá indo pro rumo que você quer. E eu mudar para uma vida mais saudável é a mesma coisa. Eu adoto as medidas que eu preciso e agora eu tenho que segurar firme, né? E eu vou começar a mudar a direção. E de repente eu começo a sentir o efeito dessa vida mais saudável. E daqui, gente, um mês as pessoas vão estar perguntando, escuta, mas o que tá acontecendo com você? E daqui 6 meses as pessoas, gente, mas nossa, não é que você tá diferente mesmo? E daqui 1 ano você é uma pessoa completamente diferente, muito mais saudável,
com muito mais disposição, com muito mais energia, não briga mais com a comida não é mais inimiga, a comida faz parte da nossa vida, né? Mas tudo isso pela decisão de ter uma vida mais saudável. E no próximo vídeo a gente vai falar do quê? De como então ferver esse metabolismo que tá parado. Já tiveram outros vídeos de metabolismo, mas a gente vai falar de outros assuntos relacionados a isso. Então vamos tirar esse forno morno do jeito que tá e botar ele para queimar e botar ele para ferver. Um beijo para vocês, até o próximo vídeo.